Boa noite, eu sou Rê Guimarães, estou aqui na Rádio Mineiríssima para apresentar o programa CME no Ar. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os recomeços da vida, né? E as nossas viradas de chave ao longo da nossa vida. Para isso, eu trouxe aqui 3 mulheres incríveis que recomeçaram ao longo da sua vida, cada uma à sua maneira. Elas saíram cada uma de lugares diferentes e estão numa trajetória também só delas. E esse bate-papo é para você que está sentindo uma necessidade de virar alguma chave na sua vida. Eu trouxe aqui essas mulheres inspiradoras. Vou começar apresentando a Thaís, vamos ver se eu vou falar certo, Utz. É isso mesmo, né? A Thaís é empresária, mãe de 4 filhos, casada, tem uma trajetória de 30 anos na área contábil e há 23 anos em seu próprio escritório. Boa noite, Thaís. Boa noite. A nossa segunda convidada é a Renata Gandini. Boa noite. Boa noite, Rê. Obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos. A Renata é mãe da Isabela e do Augusto, esposa do Antônio, psicóloga clínica com formação em terapia breve. Depois eu quero saber o que é terapia breve. Formada há 21 anos e atua na área de recursos humanos, no empreendimento do marido, no segmento de automóveis seminovos. Seja bem-vinda. Obrigada. A nossa terceira convidada, Ana Beatriz Dornella. Ela tem 63 anos, tem 3 filhos, tem uma formação em pedagogia e após fechar uma escola de 40 anos, olha só, de 40 anos, ela resolveu virar a chave e empreender na área da beleza. E ela vai contar mais sobre isso para vocês. Meninas, todas sejam muito bem-vindas. Eu quero começar pedindo que vocês contem um pouquinho de onde eu vim, para onde eu vou, para onde eu quero ir, como é que eu estou construindo essa trajetória. Você começa, Thaís? Começo. Minha trajetória, ela se iniciou aos 16 anos. Meu primeiro emprego foi em um escritório de contabilidade. E aí, eu fiz o curso técnico, gostei, eu fui para o superior e fiz vários estágios e trabalhei em grandes empresas, médias empresas, e fui para um escritório de contabilidade, um bem grande. E então, eu fui mãe muito cedo, aos 19 anos, mas eu tive muito apoio, enfim, e continuei a trabalhar, estudar. Mas quando eu tive o segundo filho, eu me casei, eu tive o segundo filho, eu vi a necessidade de ter um pouco mais de liberdade nos meus horários. E foi então que eu resolvi mudar essa chave e abrir o meu próprio escritório. Na verdade, não foi a primeira chave. Eu sempre fiz muitas outras coisas antes. Eu vendi muita coisa, bijuteria, lingerie. Já tinha virado outras chaves antes. Já tinha virado outras pequenas chaves. Mas aí, como eu formei nessa área, tinha uma experiência já desde os 16 anos, sempre na área, eu tinha essas outras atividades ali para levar, porque estágio você não ganha bem, né? É um fato. Então, eu sempre tive essas outras atividades. E aí, quando eu formei, logo depois eu tive a minha oportunidade como contadora mesmo de uma empresa, e pouco tempo depois abri o escritório. Essa empresa, eu saí, eu terceirizei o meu trabalho e
eu captei mais clientes. E hoje eu atendo mais de 300 empresas, mais de 400 pessoas físicas, enfim. Então, e ressalto que eu optei por ser mãe, né? E 4 vezes. Então, claro que eu não pude focar 100% no negócio até os meus filhos ficarem um pouco maiores, mas ele sempre cresceu, eu sempre fiz tudo que eu pude, me especializei, eu trabalhei muito, e hoje que o meu filho menor, ele está com 10 anos, já tem uns 2 anos que eu já tenho esse foco já de 100%, não tem muitas interrupções de coisas de mãe, né, que tem que sair da menina. Então, hoje eu já tenho essa liberdade, mais para o profissional, quanto antes eu precisava ter uma liberdade maior como mãe, né? Então, eu fui Equilibrando, né? isso, equilibrando isso, né? Os meus filhos sempre entenderam que certas épocas eles nem viam a mãe deles, né? Outras épocas eu já estava mais presente. Então, isso foi a minha vida ali. Então, tive esse equilíbrio, né? Os meus filhos hoje estão bem, eu acho que deu muito certo. Eu tinha esse medo, né? Por não estar em casa, muito mais próximo deles, mas deu para equilibrar bem. Sabe que o nosso próximo programa nós vamos falar um pouquinho desse sentimento de culpa, desse medo, né? De que nós uma história mães... sensacional disso. Ai, ó. Nós vamos ter que gravar 1, 2 para a gente destrinchar isso, né? Porque eu acho que todas nós, mães, passamos por esse momento aí, né? E ao longo da vida a gente vai entendendo que é um momento necessário, que os meninos crescem, né? E que ninguém... Crescem com mais autonomia. E eu costumo dizer, assim, que a vida não vai parar para a gente ser mãe, né? Exato. Então vai acontecer tudo e a gente tem que dar conta, né? Manter esse equilíbrio não é fácil para as mulheres que trabalham, querem, né, nessa busca profissional. Eu brinco que é o desequilíbrio, né? Porque a gente fala equilibrar, mas na verdade a gente está desequilibrando. Porque tem hora que você tem que ser mais trabalho, e aí Sim. Os filhos têm que esperar. Tem hora que você tem que ser mais filho e menos trabalho. Então não é bem um equilíbrio. Eu acredito que o equilíbrio não existe, né? Não tem como você estar certinho ali, ó, dando a mesma quantidade para cada um. Mas é um dar e receber, sabe, Rê? Porque às vezes você não vai ficar sempre lá, mas aí você dá um pouquinho lá, mas aí você equilibra de outra forma. Não vai ter essa balança reta. Isso, assim, né? exato. Então, a gente Sempre vai não. desequilibrando. Né? E tem outras coisas, porque, igual eu falo, quando você cresce um pouco mais, você tem muitos afazeres e quer dar conta de tudo e não consegue mesmo. Uhum. Você faz tudo, faz o financeiro, faz a venda, faz a entrega e faz o operacional, você faz tudo. E no final é igual o pato. O pato, ele tinha tudo para ser assim, o melhor animal. Ele nada, ele voa, ele anda, só que ele não faz nada direito, sabe? Então, vira esse pato aí. Nunca tinha escutado isso. Ele faz tudo, só que ele não é bom em nada. Só que, na verdade, de você é boa, sim, porém, está assumindo tanta coisa, é que você passa a se perder ali, né? Aí que vem a necessidade de estar sempre estudando, investir ou em pessoas, ou em tecnologia, ou né, em cultura, na empresa, enfim. Aí tem várias outras coisas que você vai aprendendo, e isso você só aprende depois que já virou aquele caos, aí você aprende e vai, aplica e faz os processos para que a sua
empresa não dependa 100% de você. E aí você que, que, que entrou nessa para ter mais tempo, você passa a não ter tempo nenhum, e aí você tem que se virar uma outra chave Uhum. para que você volte a ter vida e atender os seus clientes, atender a sua família, fazer tudo. Verdade. Falando nisso, Rei, conta um pouquinho Isso. como que você equilibra ou desequilibra esses pratos. Pois quando ela fala assim dessa maternidade, eu falo que a maternidade ela não é igual para todo mundo, né? Cada uma, às vezes, foi um filho primeiro sem planejamento, e aí você tem que se virar. Às vezes a mulher não pode deixar de trabalhar porque ela precisa ser, ela é o alicerce da casa, ela é o financeiro, né? Então, eu falo que a maternidade ela é para cada um de forma diferente. Eu, por exemplo, eu planejei, né, meus filhos. Eu queria muito ser mãe, era algo assim que sempre teve nos meus sonhos. E eu fiz psicologia, também achava importante ter esse momento com eles, né, esse cuidado. E quando eu fiz a psicologia, eu estava na área de RH, né, eu fui estagiária também. E lá, e depois eu fui contratada e fiquei 5 anos com recursos humanos. Eu também tive uma virada assim, de chave para a maternidade, porque como eu estava no Recursos Humanos, eu trabalhava muito, era sábado. Aí sempre tinha, tem um recrutamento enorme, vai ter que fazer uma pequena viagem. E eu falei assim, não, eu não quero isso para me ficar quando eu tiver meus filhos, como que vai ser, né? Porque eu acho que a mulher que trabalha fora, ela também tem que ter uma rede de apoio, né? Se ela não tiver uma ajudante, ela não tiver alguém que também tem esse apoio, porque às vezes não só esse ajudante, mas uma rede familiar também, que o filho adoeceu, você pode com quem deixar, o ajudante não veio. E eu não tinha muito isso. E eu queria também participar. Eu falei, não, eu vou fazer essa virada de chave. Recursos humanos, na época eu entrei, porque financeiramente para mim era muito bom também, né? Como estagiária. E aí depois eu falei, não, eu quero a clínica, que foi algo que eu sempre sonhei. Falei, eu vou para a clínica, porque aí eu vou conseguir ter também esse equilíbrio na relação assim, dos horários, né? E conseguir ter a maternidade, tá junto dos meus filhos também. E aí eu saí do Recursos Humanos, fui para. E aí eu comecei, você falou do curso de psicoterapia breve, né? E eu sempre gosto muito de psicanálise, mas foi um curso que uma grande professora minha, Tereza, o próprio, ela lançou, já tinha esse curso há uns anos, e eu achei muito legal, foi uma palestra que eu fui lá na Livraria do Psicólogo, porque a psicoterapia breve, ela trabalha de uma forma mais breve, assim. Vamos supor, se você tem uma questão, você às vezes vai trabalhar essa questão. Então, ela é de 1 a 16 sessões. Então, eu falei, nossa, eu acho que é isso que eu Interessante. quero. Eu quero algo assim. E ela falou, é algo mais brasileirado, algo que você, sabe, ela é sistêmica. Eu sempre amei a psicanálise, mas consegui também conciliar a sistêmica dentro da psicoterapia breve, né? E aí eu fui para a clínica com a psicoterapia breve. E eu engravidei, minhas gravidez, eu tive 4 gravidez, assim, eu tive 2 abortos espontâneos. Então, elas não foram gravidez tranquilas, eu tive que fazer repouso, e aí eu tive que dar uma parada mesmo, né? Então, eu fiquei um pouco sem trabalhar, porque antigamente não tinha online, né? Hoje nós, graças a Deus, já temos com a pandemia, eu acho que isso veio. Uma das poucas coisas que a pandemia deixou de bom, né? Muitas coisas que Certeza. veio online, e aí. Acelerou, né? E naquela época não tinha, né? Porque se tivesse, eu poderia continuar trabalhando. Mas aí eu tinha que fazer repouso, aí eu tive essa maternidade e vivenciei muito isso, né, com os meninos. E foi importante para mim naquele momento. Depois eu retomei novamente na clínica, né? Depois que os meninos já estavam um pouquinho maiores. Mas meu marido também, na época, trabalhava muito viajando e eu ficava muito sozinha, não tinha muita rede de apoio, então eu decidi. E era um sonho, né? Mas eu acho interessante que a gente não precisa ficar também presa naquele sonho. Eu acho que a volta ao mercado de trabalho para a mulher é muito importante, né? Independência financeira, realização de um sonho. Então, isso também, essa retomada que eu falei assim, eu não posso ficar vivendo só essa maternidade, porque meus filhos vão crescer. E eu preciso retomar a minha vida.
né, profissional. Então eu vivi aquele momento lá, mas como eu falei antes, nem todas as mulheres têm essa oportunidade, né? Às vezes é igual ela falou, ela teve 4, e às vezes no momento que ela estava lá querendo ficar com os filhos, tinha que estar no trabalho, né? E Várias não é vezes fácil assim. isso. E eu tive essa oportunidade de ficar, mas o financeiro, mas é uma renúncia também, né? Quando você faz essa renúncia, tem essa renúncia do financeiro, que não é fácil para nós que queremos ser independentes, né? Então, É interessante isso que você está falando, que esse é um dos pilares do Clube das Mães Empreendedoras, né? A gente fala muito sobre, são 3 pilares, mas você me lembrou do pilar negócios, né? Que a gente fala muito, eu até não gosto muito dessa palavra de empoderada hoje, que viralizou, né? Tudo é empoderada, né? Mas uma mulher empoderada é uma mulher que tem dinheiro, que faz negócios, né? Nenhuma mulher é empoderada sem dinheiro, sem porque o dinheiro, o lado financeiro, ele nos dá poder de decisão, né? Se a gente não tem poder de decisão, a gente não tem poder também. Então, me fez lembrar desse pilar que é muito importante, né? Quando você fala de, a maternidade é muito bom, mas eu quero também vivenciar esse outro lado novamente, sim. né? E até porque os filhos crescem, eles vão ter a vida deles. Sim. E se a gente vive só aquele sonho da maternidade, você está deixando de se realizar profissionalmente, financeiramente. Então, eu quis retomar, né? E há 4 anos também eu trabalho com meu marido lá na empresa dele, que é de seminovos, né? De carros. E eu fui para lá também, até você, contadora, eu estava falando aqui como que eu também tive que me reinventar, porque assim. Eu falei, como que eu vou ajudar, né? Mas hoje eu trabalho lá na área de pagamento, no departamento pessoal, né? E várias outras coisas, assim. Com contabilidade também, trabalho muito assim, não a contabilidade, né? Mas o contato com a contabilidade. Trabalho lá meio horário, e o outro meio horário, tarde e noite, eu dedico, né, aos meus filhos, à psicologia, né? Cuido também, agora estou cuidando mais de mim, né? Porque eu acho que é importante isso também, né? Muito. As mulheres ter esse momento, né, da gente também cuidar da gente. Principalmente quando é mãe, cuida-se muito do outro e às vezes não sobra nada pra gente, né? Então esse equilíbrio aí não é algo fácil, né, gente? E ter esse tempinho para a família, para o marido, para você, para os filhos, né? Mas a gente tem que buscar, né? Ter esse equilíbrio. E tá sempre Isso. estudando, sempre buscando, né? Também adoro ler, né? E não ter medo, né? Que é uma coisa que a gente me inspira, olhando para a Ana Beatriz aqui, depois desse tempo todo, não ter medo de recomeçar, né? Eu vejo Conta um assim, pouquinho pra gente. eu vejo as meninas contando e eu acho que eu era bem atrevida, né? Porque com 19 anos eu me formei em magistério e logo que eu me formei, a minha família é de educadores. Minha mãe estava passando pelo processo de separação, então vamos montar uma escola, né? Então eu, minha mãe e minha irmã abrimos uma escola de educação infantil e viemos no processo com essa escola, ela foi crescendo e a necessidade de aprender muita coisa, porque na parte de contabilidade, a parte de educação, então a gente fazia de tudo na escola, né? Depois de muito tempo que as coisas foram desenvolvendo, foi crescendo a escola e que a gente foi passando o cargo para outras pessoas, cada um exerceu uma função diferente, mas o início o início fala assim, uns 20 anos, 25 anos, é sempre a gente mesmo que toma frente de tudo, né? Então, a escola é uma escola que durou 40 anos, é uma escola que começou com educação infantil, depois, com a necessidade e o pedido dos pais, a gente implantou o ensino fundamental 1. Então, quando a gente terminou a escola, foi exatamente 40 anos certinho. A escola abriu dia 14, a ideia foi dia 14 de agosto de 1980. Dia 14 de setembro de 1980, a gente abriu as portas do espaço para a gente receber a comunidade para conhecer o espaço. Porque a nossa casa nós transformamos em escola. Aí a comunidade começou a conhecer, então no ano de 1981 a gente começou a funcionar o trabalho com as crianças. E quando foi dezembro de 2020, a gente encerrou a escola. Então, em setembro fez 40 anos e em dezembro a gente encerrou. Então foi certinho, 40 anos certo do trabalho.
realmente é muito trabalho, né? Uma escola dá. A minha vida dediquei à escola. Chegava às 6 horas da manhã e não tinha horário de sair. Seus filhos estudavam lá? Cresceram na escola, né? Então eu tinha condições de estar pertinho deles. Esse problema eu não tive. A maternidade diferente do que você falou, né? Exatamente isso. Ó. Eu tive também 2 abortos, mas eu sempre fui muito atrevida. Nunca nem repouso eu fiz. Mesmo na hora que os meninos nasciam, né? Uma nasceu em dezembro, então aquele período de dezembro até janeiro foi o repouso. O segundo nasceu em julho, então foi o repouso das férias de julho, 15 dias. E o Já outro programava, né? Não, As férias. E o outro nasceu em novembro, então foi em dezembro a formatura. Então foi todos assim, não teve um resguardo. Foi Não, Foi mas indo, eu falo foi que indo, não foi foi indo. resguardo, era assim, eu tinha que ficar assim, né? Repouso Repouso, mesmo. não Para conseguir, não perderia o foi bebê. pré, né? Então já foi antes, né? É. E mesmo assim, foi tudo conciliando os meninos junto com a escola. Foi tudo muito, assim, muito trabalho. Mas foi tranquilo. Eu acho que os pais têm que ouvir muitas vezes a escola. Às vezes a escola orienta e os pais não dão importância, sabe? Eu acho que por E aí. assim, acho que hoje piorou muito essa questão. Eu acho que você parou na Parou hora por aí. certa, Foi a questão. porque hoje o respeito, né, com os professores, está muito complicado esse Difícil, tipo de né? A feito. escola parou por isso, né? Então a gente tinha condições de parar, finalizar com todos os funcionários com tranquilidade. E a gente via um cenário meio difícil para voltar. Era um Fechou com protocolo chave de ouro, de né? ouro. Assim, Foi não teve, fachado. Não falou teve, assim, não, a gente tinha 30 até aqui. funcionários, fechamos tudo tranquilo com todos eles. A gente viu que para voltar teria que muito protocolo para cumprir. A clientela ia voltar muito complicada, né? Foi um A período minha ideia difícil, seria né? de voltar todo o conteúdo, na minha intenção era voltar todo o conteúdo para os meninos reverem. Acho que o pessoal não dá esse valor. Talvez perderiam um pouco a coisa, menos do que eu deixou passar, Sim. né? O que passou. Então, aí os pais eu acho que não aceitariam, que pelo que eu via, né? Tipo assim, eu vou pagar de novo por aquilo que. Não. Então, eu acho que teria que ter voltado. E eu falei assim, então eu não vou enfrentar essa complicação que vai voltar. Então eu preferi fechar e já tinha sido convidada há um tempo atrás para trabalhar com a Mary Kay. Na época eu fiquei com medo, tem a escola, tal, tal. E hoje eu comecei a mexer com cuidados com a pele, né? Formando equipe. E vi que, opa, por que eu não fiz aquilo antes, que dava tranquilamente para conciliar. Então eu ingressei nessa área de beleza, faço muitos encontros com as mulheres em empresas para poder cuidado com as mulheres nas empresas, né? Que às vezes a empresa quer dar esse mimo para as funcionárias, as colaboradoras, e também encontros particulares, né? Para poder fazer uma revitalização facial, um peeling de cristal. Trabalha mais ou trabalha menos? Menos, muito menos. Porque aí eu faço. A Mary Kay dá essa possibilidade, a intenção dela é essa, né? Dá a possibilidade de você conciliar o serviço que você tem com a Mary Kay, ou então só a Mary Kay. Muita gente só dedica a Mary Kay. Então, como eu agora estou mais tranquila, eu trabalho só com a Mary Kay, mas eu vejo o sucesso de muita gente, mas é muito sucesso mesmo, conciliando os dois empregos. Tem a possibilidade de uma renda extra e extraordinária. A turma, essa semana, estão na África do Sul, passeando lá. A turma que já está mais, né, na frente dos trabalhos americanos estão na África do Sul. Então, te dá a possibilidade. Extraordinária. E extraordinária. É verdade. Então, a possibilidade de você ter essa renda, muita bônus, muita premiação, joias, né? E é o famoso carro cor-de-rosa, a gente ganha o carro cor-de-rosa. É verdade. mesmo? Ganha o carro cor-de-rosa? Mas você tem que, meritocracia, né? Então, quem tem, porque tem mesmo, porque trabalha para isso. Então, eu vejo que é merecedor. Então, trabalha muito para poder conseguir. Mas não é nada tão cansativo, você faz seu horário. Muitas mulheres entram por isso, porque tem condição de conciliar a maternidade com os cuidados que a Mary Kay proporciona. Valeu a pena virar a chave, então, né? Valeu. Antes da gente continuar, nós vamos dar uma pausa
para agradecer a Rádio Mineiríssima, que está aqui nos recebendo com todo carinho, com todo cuidado, e vamos ouvir a vinheta do Clube das Mães Empreendedoras. O CME no Ar é produzido pelo Clube das Mães Empreendedoras. Somos uma comunidade de referência de negócios para as nossas associadas. Semestre passado, geramos R$ 940.887,87 através da metodologia em que uma mulher impulsiona outra mulher. Venha fazer parte de nossa comunidade e aproveita para seguir nossas redes sociais, @Clube das Mães Empreendedoras. E aí a gente vai continuar e eu quero fazer uma pergunta muito especial para a Thaís. Thaís, conta pra gente, quando a burocracia bate a porta com todas essas questões de maternidade, de empreendedorismo ou até mesmo de CLT, como é que a gente estrutura isso aí? Vamos lá. Antes, eu vou só pegar, né, uma fala dela, e ela falou que ela pôde optar por ficar um tempo em casa, ela teve os filhos com ela, e eu chorei diversas vezes, incontáveis vezes, porque eu não pude fazer isso, eu não tive essa escolha, porque eu tinha essa necessidade mesmo de trabalhar. E que eu não acho demérito nenhum alguém optar por ser mãe, por ser dona de casa. Eu acho que tudo na vida são escolhas. Foi importante para ela ter o trabalho, parar e voltar, porque para ela era importante. Eu sempre precisei, chorei muitas vezes por não estar com eles. Ela teve aí essa felicidade, enfim. Mas, assim, eu falo que a gente pode optar, né, por ser mãe, por trabalhar, tudo, né, isso daí, enfim. Mas vamos lá na burocracia, né? Quando você abre o negócio e vai atrás e faz um monte de coisas, uma hora você vê que tem coisas que são obrigatórias ou necessárias e que muitas vezes custa dinheiro ou custa muito tempo porque você não sabe fazer, enfim. Pelo meu negócio, acaba que assim, eu não sofri muito com isso, porque eu justamente faço isso, né? Eu faço essa parte para as outras pessoas. Mas o que a gente vê é isso, as pessoas vão na raça, né, na coragem, e aí vem as obrigações, as burocracias, e ela não tem tempo para isso. Então, muitas vezes ela erra muito, ela perde dinheiro, ela paga multa, enfim, perde-se muito dinheiro nesse desconhecimento, enfim, de várias formas. Então, o que eu falo? Claro que quando você abre, você não vai se preocupar com essa parte logo no início, porque você tem ali uma questão de sobrevivência. Mas assim que possível, já procure alguém ou entenda, leia, estude, para ver se consegue fazer e se consegue encaixar aquilo no seu dia, no seu trabalho ou não. E se não conseguir, tem que procurar uma ajuda profissional, porque senão acaba se perdendo muito dinheiro. Então, às vezes, o que foi construído ali é facilmente perdido. Perdido, né? Sim. O Rê, e conta pra gente o que você tem visto aí, não só a Rê para você, mas também nos seus atendimentos de psicologia, tá? Está trazendo assim, de buscar por profissionais capacitados para nos ajudar, nos auxiliar, mas do ponto de vista de equilibrar essa vida. O que você tem visto, não só enquanto pessoa, mas no geral, eu brinco que qual seria, o que a gente poderia dizer que ninguém te conta isso, mas a gente precisa saber?
Na verdade, assim, eu estava até vendo você falar da questão também, né? Você teve essa oportunidade, só voltando um pouquinho aqui Uhum. também, de ficar com os filhos. Não que o meu marido era rico, não, viu, gente? Que eu fiquei. Não, era uma questão pessoal que eu também vivi. São escolhas, E né? escolhas. E quando você faz uma escolha, você abre mão de outra coisa, né? Então, eu abri mão um pouco de um lado financeiro para cuidar dos filhos, né? E foi um comum acordo com meu marido. Mas a gente sofre também, porque hoje, mas tipo assim, como assim? Você está agora em casa cuidando dos filhos, né? Eu já escutei assim, nossa, mas é pesado para o seu marido, né? Ele sozinho dando conta de tudo. Então, assim, você tem também que lidar com abrir mão, né? Olha, eu tô, mas por um tempo. Eu acho que o sonho, ele não tem que ser assim, a gente fala assim, nossa, agora acabou. Não, a gente pode recomeçar, a gente pode adiar, a gente pode, num outro momento, retomar, né? Então, assim, é muito importante para mim também, como psicóloga, sempre fazer terapia, né? Ter seu autoconhecimento. Por que que você fez esse tipo de escolha? O que que te fez ser assim, né? Porque aí a gente começa a entender quais são os caminhos que a gente está tomando. Então, se a gente precisa cuidar de algo que não está bem, e eu falo isso até na maternidade, sabe, Rê? Porque às vezes a gente tem alguns traumas nossos que a gente precisa tratar, né? Para cuidar dos nossos filhos, para não passar esses traumas, para não, né, não ficar ali sobrecarregando todo mundo com problemas que às vezes são nossos. Então, é importante a gente ir para a terapia também para a gente se autoconhecer, né? Para saber assim, o que, que eu posso melhorar, o que, que eu posso buscar. É um momento meu também de autoconhecimento. Então, a terapia, para mim, sendo psicóloga, eu sempre faço, né? Minha psicóloga é a Clívia, amo ela, e faço também muito online. Mas estou doida para ir lá de vez em quando fazer o presencial também, para ter um momento com ela. Mas eu acho super importante isso, sabe? Esse momento da gente estar cuidando da gente para fazer essas escolhas. E não é fácil, né? E cada um vai ter uma história, né? De vida. E é importante aqui a gente não se comparar com cada história. Cada um tem a sua história. Então, escuta a história dela, né? O que que eu posso aprender com essa história? O que que eu aprendo com a história da outra? Então, quando a gente vai para esse mundo de comparação, a gente começa a se, né, até a nossa autoestima às vezes pode ficar baixa, nossa, mas e aí, né? Mas qual que é a sua história? Por que que você teve esse caminho? Então, quando você faz uma terapia, você busca, você começa a entender um tanto de coisa e se curar também desses traumas que você teve lá para trás. E ter clareza de onde você quer chegar, né? Sim. Porque isso é uma coisa que eu venho trabalhando, e eu também passei por várias viradas de chave, e eu acho que chega um ponto que você precisa parar e pensar, olha, tá todo mundo indo naquela direção e as pessoas acham que você às vezes precisa ir naquela direção também. Mas qual que é o meu objetivo de fato, né? Aonde de fato eu quero chegar? Porque senão cai na questão que a Thaís colocou de você, eu queria ter tempo, mas eu faço tanta coisa que eu tenho menos tempo do que eu tinha antes, né? Então, porque você vai, o empreendedor, ele se reinventa e é o que ele falou, né? Tem hora que ele tá lá em todas as áreas, ele sabe fazer tudo. Quando eu fui para a loja do meu marido, eu ficava boba, ele sabia tudo, sabe? Então eu falei, nossa, que legal, né? Ele tem domínio de tudo, mas ele não dá conta de fazer tudo sozinho. Ele precisa de pessoas, né? E uma coisa que eu quero aproveitar o gancho, né, Rê, você da área de moda, que eu, assim, sou muito fã da Renata, que ela tem esse olhar muito exclusivo para cada mulher, sabe? Porque a moda também, ela acaba colocando todo mundo no lugar, assim. Você precisa todo mundo ser igual, assim, né? todo mundo igual. E você não, você tem esse olhar muito cuidadoso, né? Agora você já criou a moda aí plus size, né, para as mulheres. Então eu vejo que a Rita está sempre preocupada, assim, não só com o todo, mas com o particular. E você está se sentindo bem assim, né? Então, parabéns, viu? Por Obrigada. cuidar das mulheres, não só do exterior, mas cuidar da mulher, como que você está se sentindo, né? Porque o vestir não é só vestir uma roupa, mas como você se sente assim, né? É tudo muito proposital, né? Muito proposital. Mas é porque eu acho que, de fato, a essência, né? Nós estamos aqui, 4 mulheres, cada uma com a sua história, cada uma com
com a sua essência, de onde eu vim, para onde cada uma está indo, e nós não estamos indo para o mesmo lugar, né? E é muito cruel se a gente começar a comparar a jornada de cada uma de nós, né? E o objetivo desse programa aqui, o objetivo do Clube das Mães Empreendedoras é trazer isso, é trazer um pouco dessa essência, desse despertar aqui dentro da Rádio Mineiríssima, né? Inclusive, eu quero aproveitar o gancho para convidá-las a participar, inclusive você está oficialmente convidada, tá, Rê? Do próximo encontro, vai ser o 22º encontro do Clube das Mães Empreendedoras, que vai acontecer no próximo dia 13 de maio. Então, espero todas vocês lá. E, aproveitando aqui, a Rê falou sobre aprendizado, e eu quero fazer uma pergunta para a Beatriz. Você ensinava, né? Mas o que você aprendeu nessa transição aí sobre você mesma, né? A gente está falando de autoconhecimento, de sair de uma escola sólida, né? Com uma história montada, arquitetada, para começar num mundo novo. O que você aprendeu sobre você mesma? Aprendi que eu deveria ter mais tempo para mim. O que eu me observei, a primeira coisa que eu observei foi tomar café de manhã. Que eu saía com o copo tomando café e atendendo as coisas, assim, o tempo todo. Não tinha aquele momento de parar. Então, na pandemia, eu tive tempo de sentar e tomar o café. Então, hoje, eu assento de manhã, arrumo a cadeira, faço já direito, tomo um café. Não precisa ser uma coisa diferente, não. É prestar atenção no café que eu estou fazendo, estou tomando café. Né? Porque antes não tinha tempo. Enquanto estava tomando café, estava atendendo um portão, estava atendendo um menino, estava atendendo outra pessoa. A hora do almoço era a mesma coisa, não sabia. Ou você colocaria muitos funcionários para cumprir a sua tarefa, ou você iria cumprir. Então, eu preferia cumprir, porque certas coisas eu acho que teria de ser eu mesmo. No entanto, eles sempre falam assim, não, eu nunca vi uma diretora ficar no portão recebendo os meninos, mas eu sabia o nome de todo mundo, sabia a situação de todo mundo, sabia quem entrava e quem saía. Então, eu achei muito importante isso, né? No tempo. Mas, hoje em dia, eu acho que teria de ter mais tempo para mim. Hoje, eu acho que... E, no entanto, eu estou tendo mais um pouquinho mais de tempo. Isso é importante, né? Cultivar o seu momento. Estou tendo a minha chance de ter uma renda, e estou tendo a chance de ter um tempo para mim. Então, hoje eu posso escolher. Hoje eu não vou atender cliente. Hoje eu vou fazer isso assim, assim. Não preciso fazer. Isso é muito bom. Perfeito, né? Ainda não estou nos climas de uma Mary Kay, mas está tranquilo, entendeu? Mas é isso, né? Eu acho que a gente nunca está onde a gente quer chegar, porque a gente precisa dessa clareza, e a hora que você chega, como diz o povo, né, você dobra a meta, e você quer chegar em outro lugar, né? E tem que saber aonde quer chegar, né? Porque quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. E aí, às Qualquer vezes, lugar serve. E às vezes vai muito rápido para o lugar errado, né? Se você não tem essa clareza, E depois, para voltar, você aí o caminho é dobrar. E eu falo que o sucesso não é só o lugar também, é o caminhar, né? E o que é o sucesso para cada um, né? Cada um tem o seu, né? E cada um, de acordo com a sua história, do que você quer, com o seu ideal. Então é importante, né? Eu falo que o decorador, o arquiteto, ele faz um projeto, né? E aí ele tem que seguir um caminho também para isso, mas ele visualiza. E às vezes a gente também fica assim, nossa, o caminho também faz parte, né? Do sucesso, né? E diga-se de passagem, ele nunca é fácil. Então, se tá fácil, tem alguma coisa errada. Então, a gente tem que persistir, a gente tem que assim, ficar firme ali, porque não é fácil, nunca é fácil. Nós já estamos encaminhando para o final, e eu quero dizer que essas histórias maravilhosas aqui, às vezes a gente acha que precisa de grandes coisas, grandes feitos, né? Mas, na verdade, é como cada uma de nós escolhe se colocar diante do mundo, né? Em inspirar outras pessoas, em servir, né? Ou tem gente que escolhe somente ser servida. E aí eu quero pedir às meninas para deixar uma mensagem, a essência delas, para cada uma das pessoas que estão nos escutando, mas também o contato, aonde vocês vão poder encontrar essas mulheres inspiradoras aqui.
Vamos começar? Então, eu acho que tudo valeu a pena e vale a pena, né? Eu terminei uma história de 40 anos numa escola, comecei hoje na área de beleza, estou tendo retorno, vejo que outras pessoas podem ter esse mesmo sucesso. O meu sucesso maior foi os meus filhos. Tenho uma filha no exterior fazendo um intercâmbio, tenho um filho aqui formado em análise de desenvolvimento de sistema, fazendo matemática e área de tecnologia de pós-graduação, tem outro fazendo na Inglaterra uma pós-graduação, fazendo um curso de economia. Então, o maior sucesso que eu tenho é esse, né? E hoje, na área de beleza, eu vejo que o caminho de embelezar as mulheres, dar a possibilidade da autoestima, é muito bom. Quando você faz um cuidado com a mulher, ela se sente empoderada, né? Verdade. Então, se alguém quiser essa renda extra ou extraordinária, é só me chamar que a gente pode colocar na minha equipe, a gente treina as pessoas, né? No @Ana Beatriz Dornella ou 31 984 08 37 32. Às vezes eu digo minha idade. A minha diretora fala que a Mary Kay diz que quando uma mulher fala a idade dela, ela conta qualquer coisa. Mas eu acho muito importante falar a minha idade, porque todo mundo vê que com 63 anos você pode começar tudo de novo. Né? Uma história nova. Perfeito, perfeito. E é muito interessante quando você fala assim, o meu sucesso são os meus filhos. É verdade. Eu peço para todo mundo, manda um resuminho aí sobre você. E aí foi muito interessante, que ela mandou um resumo pequenininho dela, mas ela falou de cada um dos filhos, né? Eu falei, nossa, eu não vou poder falar, isso aqui vai ficar muito grande, mas aquilo me emocionou. Eu falei assim, isso que é uma mãe, né? Que o resumo dela era parte dos filhos, né? Sim. Eu acho que o que eu quero deixar, que a gente não pode deixar de ter nossos sonhos, né? E os sonhos, eles mudam os planos, que a gente tem que estar sempre buscando novos projetos, né? E fazer autoterapia, né, gente? O autoconhecimento, né? Para saber por que eu escolho essas coisas. O que tá dando errado, o que tá dando certo. Fazer esse autoconhecimento, que é muito importante também. E recomeçar, né, como ela falou, não tem idade, né? Nunca é tarde, né? Então, que não possamos deixar de seguir nossos sonhos, né? Nossos desejos. Vou deixar aqui meu contato também, telefone celular. 988-366411. Minha rede social está um pouco desatualizada da área de psicologia, mas eu estou retomando, né, gente? E então, repete pra gente o telefone, para a pessoa gravar. 988-366411. E também na Gandini Automóveis, quando quiserem trocar de carro, né, seminovos, podem ir lá procurar a gente, não fica no portal Auto Shopping, Gandini Automóveis. Perfeito. Então, meus filhos também, eles são o termômetro, né? Se tudo isso valeu a pena ou não. E apesar de ter chorado horrores, né, com essa dúvida, hoje eu vejo que deu certo e está dando certo, né? Os meus filhos mais velhos, um está fora também, estuda e trabalha, enfim, o outro está, ele segue, né, a minha ele vai ser contador também. Eu acho ele meio doido, né? Mas é a escolha dele. E os meus outros dois filhos são maravilhosos, inteligentes, entendem tudo. Então, isso é o termômetro de que tudo deu certo, graças a Deus. A vida, ela é feita de sonhos e de escolhas. Se a sua escolha for empreender, procure contabilidade especializada que possa te atender de forma personalizada, para que você pense e cuide somente do crescimento do seu negócio, tá? Que você tenha essa tranquilidade e segurança. Meus contatos são Instagram B7 Contabilidade e celular 31 994 14 0507. Quero agradecer a todas vocês e lembrá-las que toda quinta-feira, às 18 horas, se você estiver vindo do trabalho ou fazendo qualquer atividade, sintonize na Rádio Mineiríssima, que a gente vai ter sempre um bate-papo leve sobre mulheres, sobre empreender, sobre filhos.
Então, esteja conosco e uma boa noite.